Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Olá, meu povo, bom dia. Deus abençoe você. Vamos trazer uma palavra abençoada hoje para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Já deixando aqui a minha gratidão a você, que tem a sabedoria de dar ouvido à palavra de Deus, ao Evangelho, e que este Evangelho da graça te conduza até Cristo, que essa é a maior boa nova do Evangelho. Ele é um condutor, ele nos conduz até a graça, até Cristo, o Salvador, aquele que por justiça, por verdade, por sacrifício, por amor de Deus e cumprimento no seu Filho, nos concede esta tão grande graça de viver em novidade de vida. Amém? Então, aqui no capítulo 3, nós vamos falar do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos significa sangue inocente, vencedor. Nicodemos era um vencedor, mas depois ele foi transformado, como também eu acredito que eu e você, em alguém que é mais do que vencedor em Cristo. Ele era da seita dos fariseus. Os fariseus, não é isso? Diz aqui a palavra assim, ó, capítulo, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha aí, haverá sinais. Deus dá muitos sinais. Deus, ele dá sinais extraordinários. Ele se dá, ele se oferece, ele se manifesta, para que, através desses sinais, não é isso? Ele traga a realidade de quem ele é, do seu amor, do seu Filho, e daquilo que ele quer nos entregar de graça, por graça, mas que custou muito caro na cruz do Calvário. Amém? Então, sabemos que porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era da seita dos fariseus. Fariseus significa separados. Eles acreditavam na predestinação, na imortalidade da alma. Ele acreditava na ressurreição. Eram muitos religiosos, de práticas religiosas, não é isso? E eram muito zelosos com relação à doutrina, à lei. Como Jesus disse, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, Nicodemos, como religioso, ele era um homem que ele tinha um alcance muito grande na teologia, na religião, nas práticas religiosas, não é isso? Mas lhes faltava a graça de enxergar a luz, o Messias. Ele foi ter com Jesus à noite, não é isso? E encontrou a luz. Muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, nos momentos da noite da nossa vida, nós precisamos nos dirigir a Jesus, nos encontrar com Jesus,
para que resplandeça a luz na nossa vida, para que essa luz resplandeça sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre as minhas convicções, a minha fé, sobre aquilo que eu preciso ser transformado, ser reconstruído, entendeu? E nascer de novo e viver em novidade de vida. É isso que Nicodemos teve, essa sabedoria de buscar Cristo, porque lhe faltava algo, e isso só pode ser preenchido por Cristo, pela luz, pela verdade, pela palavra. E conhecereis a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus responde a ele: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito... Jesus falou assim, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí, guarde bem isso. Se alguém não nascer de novo, se eu e você não nascer de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha aí, Jesus primeiro diz, quem não nascer de novo não pode ver. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu e você precisamos ver, entendeu? E precisamos entrar. E para ver e para entrar precisamos nascer de novo. Precisamos ser feitos uma nova criatura pela água do batismo e pelo selo do Espírito Santo, que o Espírito Santo é a vida, é o que traz a vida, é o que nos faz nascer de novo. É o que nos faz enxergar a realidade, Cristo, porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito, quem é nascido do Espírito Santo, ele é livre, ele é como o vento, ele é livre, porque ele conheceu a verdade, ele conheceu a Cristo, ele recebeu a graça, ele nasceu de novo, ele foi feito uma nova criatura. E é isso que Jesus Cristo quer entregar para Nicodemos, para mim e para você hoje, que ele conquistou na cruz, na ressurreição, uma oferta de amor, de sacrifício de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O vento, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, é preciso nascer de novo. É preciso ser uma nova criatura. E os sinais estão claros. Deus já deu os seus sinais. Deus já enviou o seu Filho. Seu Filho já foi crucificado, já ressuscitou, vive e reina, já enviou o Espírito Santo. Agora está sendo ministrada a palavra. É para mim e para você. Eu já entreguei minha vida a Cristo. Eu já sou uma nova criatura. Eu já sou comprado no sangue do Cordeiro. Mas eu estou ministrando para você. Porque esses sinais são direcionados a você. Para que você, na noite da sua vida, ou no dia da sua vida, você enxergue a luz. Porque, na verdade, espiritualmente, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas somos reconciliados na cruz pelo amor de Cristo, pela pregação do Evangelho, pelo selo do Espírito Santo. E é isso que Cristo quer entregar para ti hoje.
como ele quis entregar para Nicodemos e para todos aqueles que têm os ouvidos sensíveis para ouvir, a mente para entender e o coração para receber e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, Nicodemos foi desconstruído da sua religiosidade, foi desconstruído das suas crenças, do seu fundamentalismo legalista, das suas convicções sectárias. Assim, você e eu também precisamos ser desconstruídos. Mas não para ser destruídos, mas para ser reconstruído. Não é isso? Pelo Espírito Santo, pela palavra, por Cristo, para ser uma nova criatura. E ser transformado. E viver em novidade de vida. E andar no caminho, a verdade que é Cristo. Não é isso? E receber o Evangelho, que é justiça, paz e alegria. E fazer parte desse corpo. É essa a mensagem que eu trago hoje para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora... E agora? E agora é com você e Deus. Com Deus e com você. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a você e a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Um abraço para o Joãozinho. Aleluia, glória a Deus, Joãozinho, pela tua vida. Um abraço para a Belinha, para o João. Que dias maravilhosos o Senhor tem nos proporcionado com a presença de vocês aqui. Deus abençoe cada um de nós hoje e sempre. Amém.